Algumas pessoas dizem que certas coisas só aparecem quando a noite está silenciosa demais. Um homem voltava para casa tarde da madrugada depois do trabalho. A rua estava completamente vazia. Nenhuma luz acesa nas casas, nenhum carro passando. Quando ele se aproximou do portão, teve a sensação estranha de que alguém estava olhando para ele. Ele levantou os olhos devagar e foi então que viu uma figura sentada no telhado da própria casa. Era uma mulher muito velha, magra, com os cabelos brancos caindo sobre o rosto, parada bem na beirada, olhando diretamente para ele lá embaixo. Por alguns segundos, os dois ficaram imóveis, até que aquela coisa começou a se arrastar lentamente para trás do telhado, como se não quisesse ser vista. Ou pior, como se estivesse esperando ele entrar na casa primeiro. Boa noite. Se você gosta de histórias de terror que parecem ter acontecido de verdade, então talvez seja melhor diminuir a luz agora, porque no episódio de hoje eu vou compartilhar 3 relatos assustadores enviados por pessoas que juram ter vivido coisas que até hoje não conseguem explicar. Histórias de encontros estranhos na madrugada, casas onde algo parece observar pelas janelas e até uma figura que aparece nos telhados durante a noite. Então coloque seus fones de ouvido, tente não olhar muito para as janelas e prepare-se, porque você está prestes a ouvir mais 3 histórias que talvez nunca devesse conhecer. Eu trabalho em uma fábrica que fica fora da cidade, no meio da estrada. Não tem casas por perto, não tem comércio, só um trecho longo de asfalto cercado por mato e um pequeno ponte antes de chegar ao portão da empresa. Meu turno começa às 5 da manhã, mas quase sempre eu chego antes. Costumo chegar por volta das 4h15, porque ainda não abriram o estacionamento, e eu fico esperando dentro do carro até o segurança aparecer. Já estava acostumado com a rotina. A estrada vazia, o silêncio da madrugada, nada diferente. Até aquela manhã. Eu estava dirigindo devagar pelo ponte, como sempre fazia, quando vi algo parado na beirada. No começo achei que fosse um saco de lixo ou algum pedaço de madeira. A iluminação ali é fraca e a neblina da madrugada às vezes engana a visão. Mas quando me aproximei mais, percebi que não era um objeto. Era um menino. Um menino pequeno sentado na borda do ponte, com as pernas balançando para o lado do vazio. Eu lembro de ter sentido um aperto estranho no peito naquele momento, porque eram 4 da manhã, e ali não mora absolutamente ninguém. Pensei em parar o carro. Talvez ele estivesse perdido, talvez tivesse saído de casa escondido, mas antes que eu pudesse decidir o que fazer, ele virou a cabeça lentamente na minha direção. Os faróis do carro iluminaram o rosto dele, e foi aí que algo me deixou realmente assustado. Os olhos do menino estavam brilhando. Não era reflexo da luz, era como se eles próprios emitissem um brilho fraco. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu não sei explicar porquê, mas naquele momento senti que havia algo profundamente errado ali. Então fiz a única coisa que pensei na hora. Acelerei o carro e atravessei o ponte sem olhar para trás. Passei o resto do caminho tentando me convencer de que tinha imaginado tudo. Talvez estivesse cansado, talvez fosse apenas um reflexo estranho da luz. Quando cheguei ao estacionamento da fábrica, ainda estava fechado, como sempre. Estacionei o carro no acostamento, reclinei o banco e tentei descansar um pouco até o portão abrir. Não sei quanto tempo passou. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi um barulho na porta do carro. Não foi um arranhão, não foi vento. Foi o som claro de alguém tentando abrir a porta. A maçaneta se mexeu com força. Eu despertei na hora com o coração disparado. Olhei rapidamente pelos vidros, tentando enxergar quem estava do lado de fora. Mas não havia ninguém, nem na frente do carro, nem atrás, nem na estrada. Só escuridão e silêncio. Fiquei parado por alguns segundos tentando escutar qualquer coisa. Passos, respiração, algum movimento no mato. Nada. Quando finalmente o portão da fábrica abriu e o dia começou a clarear um pouco, senti um alívio enorme. Saí do carro e caminhei até a porta para pegar minhas coisas. E foi então que eu vi. Na pintura da porta do carro, exatamente onde a maçaneta tinha sido puxada, haviam 2 pequenas marcas de mãos,
Mãos de criança. Brancas, bem definidas, como se alguém tivesse pressionado as palmas contra o carro com muita força. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu naquela madrugada. Só sei de uma coisa. Desde aquele dia, eu nunca mais atravessei aquele ponte antes do amanhecer. Alguns anos atrás, quando comecei a faculdade, precisei me mudar para outra cidade. Era a primeira vez que eu ia morar sozinho. Meus pais não tinham muito dinheiro, então a única opção era encontrar um lugar barato para alugar. Depois de alguns dias procurando, encontrei uma pequena casa antiga em uma rua tranquila, não muito longe da universidade. Não era bonita. A pintura estava descascando, as janelas eram velhas e o portão fazia um barulho horrível quando abria. Mas o aluguel era baixo, e para mim aquilo já era suficiente. A casa tinha 3 quartos, uma pequena sala, cozinha e um corredor que levava até um pátio nos fundos. O dono explicou que antigamente morava uma família grande ali, mas que fazia algum tempo que ninguém ficava muito tempo naquela casa. Na época eu nem pensei muito nisso. Casas antigas sempre têm histórias, não é? Nos primeiros dias, tudo parecia completamente normal. Eu ia para a faculdade de manhã, voltava no fim da tarde, fazia minhas tarefas e conversava com meus pais pelo celular antes de dormir. O único detalhe estranho era o silêncio. A rua era quieta demais durante a noite. Às vezes eu ficava parado no meu quarto e parecia que não existia absolutamente nenhum som lá fora. Nem carros, nem pessoas, nem cachorros. Era um silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir meus próprios passos ecoando dentro da casa. Depois de algumas semanas, 2 colegas da universidade decidiram dividir a casa comigo para ajudar nas despesas. Uma delas se chamava Mariana e a outra Fernanda. Cada uma escolheu um quarto diferente. O meu ficava na frente da casa, com uma janela que dava direto para a rua. O quarto da Mariana ficava no meio do corredor, e o da Fernanda era o último, perto do banheiro. Nos primeiros dias morando juntos, tudo parecia bem. A casa ficou mais animada, a gente conversava até tarde na cozinha e às vezes assistíamos filmes na sala. Até que uma noite, Mariana comentou algo estranho. Estávamos jantando quando ela perguntou, meio rindo, se mais alguém estava ouvindo barulhos durante a madrugada. Eu e Fernanda perguntamos que tipo de barulho. Mariana respondeu que às vezes parecia um choro bem baixo, como se fosse de uma criança. Disse que o som parecia vir do armário do quarto dela. Nós 2 rimos na hora. Pensamos que talvez fosse algum gato no telhado ou canos da casa fazendo barulho. Casas antigas sempre têm sons estranhos. Mas Mariana não parecia estar brincando. Ela disse que o choro acontecia quase todas as noites, sempre muito baixo, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Mesmo assim, ninguém levou muito a sério. Pelo menos até algumas semanas depois. Foi quando Fernanda passou por algo que até hoje eu não consigo explicar. Ela estava tomando banho tarde da noite, por volta das 11, quando de repente saiu do banheiro completamente pálida. Perguntei o que tinha acontecido. No começo ela não queria falar. Mas depois de insistirmos muito, ela contou que sentiu algo estranho enquanto estava no chuveiro. Disse que, de repente, sentiu um tapa muito forte no rosto. Um tapa de verdade, forte o suficiente para fazer a cabeça dela virar para o lado. O problema é que não havia ninguém dentro do banheiro. Depois disso, o clima dentro da casa mudou completamente. Mariana começou a dormir com uma cadeira encostada no armário para impedir que a porta abrisse durante a madrugada. Fernanda evitava tomar banho tarde da noite. E eu tentava fingir que nada daquilo estava acontecendo. Porque, para ser sincero, eu nunca tinha visto ou ouvido nada estranho naquela casa. Até que uma noite, algo aconteceu na janela do meu quarto. Aquela noite parecia igual a qualquer outra. Eu estava no meu quarto usando o celular antes de dormir. A casa estava silenciosa, como sempre. Mariana já tinha ido para o quarto dela, e Fernanda também. Apaguei a luz, me deitei e fiquei olhando para a janela que dava para a rua. A cortina estava meio aberta e a iluminação fraca do poste do lado de fora entrava um pouco no quarto. Eu estava quase dormindo quando ouvi um barulho muito leve vindo da janela. Toque, toque. Um som fraco, como se alguém estivesse batendo com a ponta do dedo no vidro. Na hora pensei que fosse algum galho de árvore ou talvez vento, mas tinha um problema. Não havia árvores perto da janela. Fiquei alguns segundos parado, olhando para o vidro, esperando o barulho acontecer de novo.
E aconteceu. Toque, toque, toque. Dessa vez foi um pouco mais forte. Senti um arrepio subir pelas costas. Mesmo assim, reuni coragem e me levantei da cama para olhar melhor. Dei alguns passos até a janela e puxei a cortina. Não havia ninguém lá fora. A rua estava completamente vazia. Nenhum carro, nenhuma pessoa caminhando. Nada. Fiquei ali alguns segundos olhando para o lado de fora, tentando entender o que poderia ter feito aquele som. Foi então que ouvi algo atrás de mim. Um barulho suave, como se alguém estivesse passando a mão lentamente na parede do quarto. Eu me virei na mesma hora. O quarto estava vazio, mas naquele momento eu percebi algo que fez meu estômago gelar. A porta do armário estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava fechada quando me deitei. Fiquei olhando para aquele espaço escuro por alguns segundos, tentando decidir se eu realmente queria me aproximar. E então, eu ouvi um som muito baixo, vindo de dentro do armário. Era exatamente como Mariana tinha descrito. Um choro de criança. Baixo, sufocado, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho. Eu senti o corpo inteiro congelar. Naquele momento percebi que minhas colegas não estavam imaginando coisas. Algo realmente estava acontecendo naquela casa. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, até que o choro simplesmente parou. O silêncio voltou de repente, como se nunca tivesse existido nada ali. Eu não tive coragem de abrir o armário naquela noite. Na verdade, passei o resto da madrugada sentado na cama esperando o dia amanhecer. Algumas semanas depois, nós três decidimos sair daquela casa. Nunca mais voltamos lá. Até hoje eu não sei o que realmente existia naquele lugar. Mas existe uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Antes de irmos embora, enquanto tirávamos nossas coisas do quarto, Mariana encontrou algo dentro do armário dela. Um desenho antigo, feito em papel amarelado. Era o desenho de uma criança, e nele havia 3 pessoas desenhadas na frente de uma casa. Uma menina pequena, uma mulher muito alta ao lado dela, e uma terceira figura parada na janela do quarto que era meu. Uma figura com olhos completamente pretos. Se você chegou até aqui, provavelmente gosta de histórias que deixam aquela sensação estranha depois que terminam. Então, aproveita agora para se inscrever no canal, porque toda semana eu trago novos relatos de terror como esses. E me conta aqui nos comentários, você teria coragem de continuar morando naquela casa depois de ouvir um choro vindo do armário? Eu realmente quero saber o que você faria nessa situação. Agora, apague a luz se ainda não apagou, porque a última história da noite é a mais perturbadora de todas. Essa história não aconteceu comigo diretamente. Quem viveu tudo isso foram meus pais, muitos anos antes de eu nascer. Eles sempre contaram esse episódio poucas vezes, porque até hoje dizem que foi uma das experiências mais estranhas da vida deles. Na época, meus pais tinham acabado de se mudar para uma cidade maior procurando trabalho. Não tinham muito dinheiro, então aceitaram alugar uma casa simples em um bairro afastado. Era uma casa antiga, de paredes descascadas e janelas muito altas. O lugar parecia meio abandonado, mas para eles era melhor do que continuar pagando pensão. A única coisa que chamou a atenção logo no primeiro dia foi o teto da casa. Ele era muito alto, muito mais alto do que o normal. E havia uma escada estreita de concreto no meio da casa, entre a sala e a cozinha, que subia até uma porta de metal. Aquela porta levava para o telhado. Mas quando a dona da casa entregou a chave, ela deixou uma instrução muito clara. Eles não deveriam subir ali em cima. Disse que não havia nada no telhado e que aquela parte da casa estava fechada há muito tempo. Meus pais acharam aquilo estranho, mas não perguntaram muito. Afinal, era apenas um telhado. Não fazia muita diferença. Pelo menos foi isso que eles pensaram no começo. Na primeira noite na casa, meu pai saiu para trabalhar no turno da madrugada. Minha mãe ficou sozinha. Algumas horas depois, por volta das 2 da manhã, ela começou a ouvir um barulho estranho vindo de cima. No começo parecia apenas vento, mas depois o som ficou mais claro. Passos lentos, caminhando de um lado para o outro no telhado. Minha mãe ficou completamente imóvel na cama tentando escutar melhor. O barulho continuava. Não eram passos rápidos, eram passos pesados, arrastados, como se alguém estivesse andando devagar lá em cima. Ela pensou que talvez alguém tivesse invadido o telhado pela rua,
mas aquilo não fazia muito sentido. A casa não tinha escada externa, nem muro baixo, nem nenhuma forma fácil de subir até lá. Mesmo assim, os passos continuaram, andando de um lado para o outro durante vários minutos. Quando meu pai chegou do trabalho, por volta das 3 da manhã, encontrou minha mãe sentada na cama, tremendo de medo. Ela contou tudo o que tinha escutado. Meu pai tentou tranquilizar, dizendo que provavelmente era algum animal andando sobre as telhas. Mas enquanto ele falava, os dois ouviram novamente. Passos, desta vez bem acima deles. Lentos, pesados, caminhando exatamente sobre o teto do quarto. Foi nesse momento que meu pai percebeu que aquilo não parecia o som de um animal. Parecia o som de alguém andando. E o pior de tudo era que os passos estavam indo em direção à porta que levava para o telhado. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Os passos continuavam no telhado, indo e voltando lentamente, como se alguém estivesse caminhando em círculos lá em cima. Ele decidiu subir para verificar. Pegou uma lanterna que estava na cozinha e foi até a escada de concreto que levava até a porta de metal. Minha mãe ficou lá embaixo, olhando nervosa enquanto ele subia os degraus. Quanto mais perto ele chegava da porta, mais claros os passos ficavam. Arraste, passo, arraste, passo. Era impossível negar que havia algo andando ali em cima. Quando chegou no último degrau, ele tentou abrir a porta, mas o cadeado estava fechado. Aquilo fez meu pai parar por um momento. Se a porta estava trancada, então como alguém estava no telhado? Mesmo assim, ele bateu forte na porta de metal. No mesmo instante, os passos pararam. O silêncio voltou de repente. Nenhum movimento, nenhum som. Meu pai ficou ali alguns segundos esperando, mas não ouviu mais nada. No dia seguinte, ele decidiu resolver aquilo de uma vez. Pegou ferramentas emprestadas no trabalho e, quando voltou para casa, subiu novamente até a porta. Dessa vez ele quebrou o cadeado. A porta abriu com um rangido pesado e ele iluminou o telhado com a lanterna. Não havia ninguém. Nenhum animal, nenhuma pessoa, nenhum sinal de que algo tinha estado ali na noite anterior. O telhado era apenas uma área vazia de concreto, cercada por um pequeno muro. Depois disso, durante alguns dias, os barulhos pararam completamente. Meus pais começaram a acreditar que talvez tudo tivesse sido apenas coincidência. Até uma semana depois. Naquela noite, eles estavam voltando da casa de alguns amigos já bem tarde. A rua estava escura e quase deserta. Quando chegaram perto da casa, meu pai percebeu algo estranho. Havia uma sombra na beirada do telhado. No começo ele pensou que fosse algum objeto ou pedaço de telha quebrada. Mas então a sombra se moveu. Lentamente, uma cabeça apareceu por cima da borda do telhado. Era o rosto de uma mulher muito velha. Cabelos longos e completamente brancos caíam sobre o rosto dela. A pele parecia pálida demais, quase da mesma cor da parede da casa. E ela estava olhando diretamente para eles, sem piscar, sem se mexer, apenas observando. Durante alguns segundos ninguém disse nada, até que aquela mulher abriu um sorriso lento, e então começou a se arrastar para trás do telhado, desaparecendo lentamente da vista deles. Meus pais não disseram uma palavra. Eles simplesmente se viraram, caminharam até a rua principal e pegaram um táxi para voltar para a casa dos amigos onde tinham acabado de sair. Na manhã seguinte, voltaram apenas para pegar suas coisas. Quando foram falar com a dona da casa, ela ficou furiosa ao descobrir que meu pai tinha aberto a porta do telhado. Ela apenas disse que eles deveriam sair dali o mais rápido possível. E não deu nenhuma explicação. Enquanto estavam indo embora com algumas caixas, alguns meninos que brincavam na rua se aproximaram deles. Um dos garotos perguntou: "Vocês estavam morando na casa da bruxa?" Meu pai ficou confuso e perguntou que história era aquela. O menino apontou para o telhado da casa. Então disse algo que meus pais nunca esqueceram. Às vezes ela aparece lá em cima, fica olhando as pessoas da rua. E quando fica com fome, ela pula de um telhado para outro durante a noite. Histórias como essas sempre deixam uma pergunta no ar. Será que tudo isso foi apenas coincidência, imaginação, ou existem realmente coisas que simplesmente não conseguimos explicar? O mais assustador é pensar que muitas dessas histórias aconteceram em lugares comuns, casas normais, ruas que parecem completamente tranquilas durante o dia. E mesmo assim,
em algum momento da noite, algo estranho aparece. Agora, eu quero saber de você. Qual dessas histórias foi a mais assustadora para você? A do menino no ponte? A casa onde todos ouviam algo no armário? Ou a figura que aparecia no telhado? Me conta aqui nos comentários. E se você também tem alguma experiência estranha ou inexplicável, pode compartilhar aqui no canal. Talvez sua história apareça em um próximo vídeo. Boa noite e cuidado quando olhar para o telhado da sua casa.